Então, mas falando do comunismo, a Segunda Guerra passa muito pelo comunismo, não? Pois é um movimento de ascensão das forças comunistas lideradas pela União Soviética. E veja, quem definitivamente combateu o fascismo desde o início, a vanguarda desse processo foram os comunistas. Claro que você teve outros atores, alguns setores liberais, alguns setores burgueses de muitos desses países se uniram aos comunistas para combater. Mas a vanguarda desse processo, quem tinha assim, a expertise, eram os comunistas. Por quê? Desde a ascensão desses movimentos fascistas de vários tipos, em vários lugares do mundo, esses movimentos tinham como seus inimigos prioritários os comunistas. Então os comunistas eles foram à linha de frente, primeiro como vítima e depois como libertadores, né? Então a Segunda Guerra Mundial ela está permeada por esses dois sistemas políticos, né? As forças revolucionárias pela esquerda, e aí as esquerdas mais amplas possíveis, pegarem arma e lutaram contra o fascismo. E a gente sabe que o fascismo é o capitalismo, né? A expressão radical do capitalismo. O capitalismo, quando ele agudiza, o fascismo é a tropa de choque do capitalismo. Qual é o modo de produção do sistema fascista? É capitalista, né? Então, esse processo ele é um embate dialético. Eu tenho um medo do que as pessoas pensam, assim, sabe? Porque hoje as pessoas não sabem o que é fascismo. Pois é. E parece que, Exato. ao mesmo tempo, tudo é fascismo. Certo, A ponto, sei lá, da esquerda vira e fala assim, você não concorda, então você é fascista. Você é fascista, né? Você não tem medo das pessoas, a forma que as pessoas entendem essa palavra? É porque se tudo é como se nada fosse, né? Isso Pois é até uma máxima. Então, você tira o olhar do perigo, banalizando ele. Mas a palavra fascismo ela voltou para o Brasil com força nesse embate contra a família Bolsonaro e seus asseclas, porque as práticas, né? A gente precisa voltar aqui um pouquinho. Nós estamos vendo um processo no Brasil, desde o golpe contra a presidenta Dilma, que é um processo que tentou aprofundar essa dominação do Brasil. Os governos Bolsonaro e Temer eles se caracterizaram por um extremo entreguismo. E esse entreguismo ele precisou ser trabalhado no ideário popular a partir do espantalho do comunismo. Eu não sei se vocês vão lembrar, né, nesse período do impeachment da presidenta Dilma, como você via pessoas desse campo político invadindo escola, questionando professor, questionando arte, questionando música, questionando produção cultural. Então isso gerou uma discussão na sociedade que quem é que se caracterizou fazendo isso no século XX? O movimento fascista. Porque ele vinha com a ideia de desconstruir uma sociedade que, em tese, era uma sociedade comunista, marxista, progressista, e que isso era uma desvalorização de ideais antigos, de pureza, de família. E essas palavras vazias, sem os devidos conceitos, é uma herança do fascismo. Foi isso que o fascismo fez na década de 20, 30 e 40 em muitos lugares do mundo. Então a esquerda no Brasil ela passou a nomear esses movimentos como fascistas porque eles agem de maneira muito semelhante ao que aconteceu na Europa nessas 3 décadas que culminou na Segunda Guerra Mundial. Agora, a banalização da palavra fascismo, eu tenho que concordar com vocês, ela muitas das vezes sai da expressão popular, né? Porque o cara quer mostrar o quanto radical, maligno é aquela ação. Pô, isso é coisa de fascista, tal, e não está atento ao devido conceito. Mas a população, né, nesse embate popular, nessa discussão nas ruas, o cara pode usar essa palavra. Quem não pode errar nisso sou eu, que sou um professor, que estudei, que tem que estar atento aos conceitos, né? Quem passou pela academia aprende isso de maneira mais abrangente. Não necessariamente você precisa ir para a universidade para aprender os conceitos que cercam o fascismo. Mas muitas das vezes essa palavra é usada no popular para mostrar o quanto radical e ruim é o outro lado. Mas eu concordo com você, ela tem que ser usada, e aí quem é
profissional dessa matéria tem que ter cuidado, porque se todo mundo é fascista, ninguém é fascista, e aí você diminui, né? Sei lá, por exemplo. É porque o fascismo realmente é uma coisa a ser evitada. Terrível. Terrível. O comunismo carregou uma carga de uma palavra ruim dessa forma, porque quando você virava para alguém e falava assim, você é um fascista, ele retribui e falava assim, eu sei, seu comunista. Pois é, durante muito tempo, a gente ainda vive isso, né? Como se o comunismo e o fascismo fossem faces de uma mesma moeda, né? Mas isso é um trabalho de inteligência muito bem feito por esses setores fascistas que querem trabalhar o conceito de essa palavra é muito ruim, mas ficou muito popular, né? Esse conceito ditatorial do processo político, como se o comunismo, né, se o movimento comunista ele tivesse atrelado a poderes ditatoriais, a uma figura emblemática, miséria, algo que não fome, deu certo, a medo, né? E é justamente ao contrário, né? O movimento comunista ele preza a participação popular e que essa população se expresse, né? É o governo do povo para o povo. Mas isso é um debate... Poder na mão da maioria, né? Pois é, mas isso é um debate que é informação e contra-informação. E aí cabe aos movimentos de esquerda, né? Os movimentos socialistas, os movimentos comunistas, que eles tenham penetração popular, que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles sejam populares de massa, para explicar isso para a população. Se o movimento comunista ele continuar com meia dúzia e encastelado, ele não vai ter força para reagir às calúnias e difamações. Que né? eles sejam dispostos a sair da bolha, né? Pois e explicar para a população comum o que é isso, né? E você pode explicar isso sem usar essas palavras mais conceituais, né? Claro.